Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje, sábado 27 de junho. Vamos fazer a nossa prece, fechar os olhos, serenarmos o nosso coração, a nossa mente e nos conectarmos com o Pai, com Deus, esse Pai amoroso, Criador. Nos conectarmos também ao nosso Mestre Jesus, este amigo incansável, nosso irmão mais velho, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia. Nos conectarmos também à espiritualidade amiga, nosso anjo da guarda e todos os espíritos amigos e protetores que tanto fazem por nós, pelo nosso bem, nos inspirando bons pensamentos, o bom caminho. E vamos agradecer ao Pai a oportunidade bendita da vida, desta existência e deste dia que se inicia. Que nós possamos, em mais esta pequena jornada diária, aprendermos, caminharmos no bem e sermos instrumentos do Teu amor e da Tua vontade, Pai. Seja nas pequenas formas ou nos grandes trabalhos, ao que estiver ao nosso alcance, pois algo sempre podemos fazer, seja com um sorriso, com um olhar amigo ou com uma grande obra, uma grande tarefa. Em qualquer forma pedimos que Jesus seja o nosso molde e que os espíritos amigos estejam conosco, nos fazendo companhia e nos auxiliando na boa caminhada. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre, e que assim seja. Muito bem, vamos ao nosso evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver o que nos vem hoje. Vamos lá, vamos ver o que precisamos escutar. Capítulo 25. Busquem e vocês encontrarão. Me veio aqui bem o início do capítulo, então vamos ver o que nós ainda não estudamos. Nós já estudamos o início. Vamos ver aqui. Então tá, então nós vamos no item 2 do capítulo 25, no terceiro parágrafo aqui na minha edição, no terceiro parágrafo do item 2, onde vai falar, o grande tema que vem trazendo aqui é o seguinte: ajudem-se que o céu os ajudará. Eu vou baixar um pouquinho a nossa prece. Ajudem-se que o céu os ajudará. Esse é o nosso assunto aqui. E vai nos dizer assim o Evangelho: o progresso que cada homem realiza individualmente durante a sua vida é muito pequeno. Esse progresso não é percebido, mesmo quando analisamos um grande número de indivíduos. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a reencarnação da alma? Se as almas deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade não progrediria, pois somente seres primitivos encarnariam incessantemente e teriam que fazer tudo de novo e aprender tudo outra vez. Se fosse assim, não haveria razão para que o homem de hoje fosse mais avançado que o homem primitivo. Como seria, né? Como hoje nós seríamos mais avançados do que foi o homem primitivo, se não fosse assim. É isso que eles estão falando. Uma vez que, para cada nascimento, todo trabalho intelectual teria que recomeçar. Ao contrário, a alma, retornando com o progresso que já realizou
e adquirindo a cada reencarnação alguma experiência a mais, ela passa, a alma, gradualmente, do estado de selvagem à civilização material, e da civilização material à civilização moral. E aí ele diz para consultar nesta mesma obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 4, o item 17. Vamos ver, capítulo 4, não quero perdê-lo, vou deixar o meu lápis. Capítulo 4. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item 17, que vem falar sobre as reencarnações. Muito bem. Então, o item, o capítulo é Busquem e vocês encontrarão. O tema, ajudem-se que o céu os ajudará. Mas antes de Allan Kardec, inspirado pela espiritualidade amiga e dos espíritos nos instruírem sobre como pedir ajuda, que o céu nos ajudará, é isso que ele está falando aqui. Antes disso, ele quer nos explicar como que o progresso acontece. Por isso que nós falamos sobre isso aqui. Começa o parágrafo dizendo: o progresso que cada homem realiza é muito pequeno. O que está nos explicando? Que em uma reencarnação, uma existência, para uns de nós mais longa, para outros mais curta, seria impossível nós conseguirmos todo um progresso intelectual. Porque vejamos bem, na nossa evolução, lá quando éramos bem primitivos, e ainda existem povos selvagens, ainda existem hoje em dia, não seria possível nós adquirirmos em uma reencarnação todo esse progresso. Nós não temos aqui, não é a nossa finalidade também, né? Entrarmos numa explicação sobre toda esta linha de progresso, porque demandaria mais tempo, e eu não vou ser também aqui negligente em querer explicar em 2 minutos algo que necessitaria sim de mais conhecimento, mais explanação. Então vamos nos ater a entender esse trechinho que diz assim. Depois fica o convite, quem quiser ler todo o capítulo, voltar lá no item que o próprio Evangelho pede para voltar, que façam, para ter esse entendimento maior. Mas o que quer dizer? Que a nossa evolução é a seguinte. Primeiro, né, como nós estamos falando aqui do nosso espírito, enquanto reencarnado da nossa alma. Acontece como? Lá, como seres primitivos, né, nós vamos passar por todo esse progresso material que nós já vimos, do próprio corpo físico, que está evoluindo desde lá de primitivo até agora. Nós vamos fazer um progresso material, por isso que é tão importante que a gente entenda que a evolução, estar reencarnado é importante, passarmos pelos desafios que nós passamos é importante, porque nós vamos nos desenvolver por esse progresso material. E depois diz aqui, não é a Dani que está falando, o Evangelho diz, gradualmente do estado de selvagem à civilização material, e da civilização material à civilização moral. Então, nós temos que ter muito cuidado para não entrar num discurso de querer passar daqui para cá. Muitas vezes a gente até vai, por exemplo, ler a Bíblia e fazer uma crítica. Se Eva não tivesse errado, a gente não teria que passar. Por isso, não. Justamente o contrário. Ali já estava explicando de que sim, nós vamos ter que errar materialmente, porque são estes erros que vão nos ensinar para que nós possamos passar de selvagens para uma civilização material e da civilização material para a civilização moral. A gente fica nesse discurso de que a gente queria dar esse salto, ou então a gente acha que já é moralizado e não entendemos que estamos numa caminhada, somos alunos
nesta escola. É isso que está falando. E depois, sim, o capítulo vai dizer busquem e encontrarão, porque vai nos ensinar a como fazer essa busca com fé raciocinada, não com essa aqui que quer saltar daqui para cá, entendendo que estamos aonde estamos, no lugar exato que precisamos estar, vivendo as experiências que precisamos viver, sejam elas mais difíceis, mais fáceis. Mas um dia teremos as respostas que não temos hoje. Quando teremos? Como um bom aluno, quando estivermos prontos para receber a resposta. Como é na escola, só nos ensinam o que nós já temos condições de entender. Por isso que na escola tem um progresso, na evolução do espírito também tem um progresso lógico. Vamos amadurecer, vamos entender, é muito claro. Já temos condições. Aí nós vamos buscar e encontraremos por quê? Porque sabemos exatamente como dar um próximo passo coerente. Não certeiro, mas pelo menos coerente, para não perdermos tempo divagando, impedidos em coisas que ou não vão nos trazer nada de bom, né? Ou vai fazer a gente atrasar o nosso progresso e o que é pior, às vezes, atrasar o progresso das pessoas que estão ao nosso entorno. Então, muito importante, sim, a nossa reflexão de hoje, que nós possamos pensar com mais maturidade sobre isso. Viver o hoje, entender que o que nós precisamos, o hoje, exatamente o que temos agora neste momento, parar e analisar o nosso entorno. E daqui para frente, como um espírito em evolução numa escola, e parar de nos culparmos porque não somos perfeitos, porque que a gente erra, porque que a gente faz, e sim fazer algo com isso tudo. É bem profundo, né? Mas a gente vai aos poucos amadurecendo. Vamos ao nosso livro dos Espíritos? Estamos no capítulo 4, Princípio Vital, pergunta 67A do livro dos Espíritos. Allan Kardec vai perguntar o seguinte: podemos dizer que a vitalidade se encontra em estado latente quando o princípio vital não está unido ao corpo? E os espíritos vão responder: sim, é isso mesmo. E aí tem um comentário de Kardec e depois observações. Hoje nós vamos ler o comentário e nós vamos deixar as observações para amanhã. O comentário de Kardec diz assim: o conjunto de órgãos do nosso corpo constitui uma espécie de mecanismo que é estimulado pela atividade íntima ou princípio vital que existe nesses próprios corpos. Então, o conjunto de órgãos, quer dizer, é como um carro cheio de peças, um conjunto de órgãos, um carro cheio de peças, que é estimulado pela atividade íntima ou princípio vital que existe nesses próprios órgãos. Então, existe um combustível ali, que é o princípio vital, ele está falando, que existe nestes órgãos, que está ali. O princípio vital é a força, nós já vimos aqui, o princípio vital é a força que move, ele chega e anima essa matéria e faz essa matéria passar a se desenvolver, a ter atividade. O princípio vital é a força que move os corpos orgânicos, já sabemos. Ao mesmo tempo que o princípio vital estimula os órgãos, a ação dos órgãos, por sua vez, estimula e desenvolve a atividade do princípio vital, assim como o atrito produz o calor. Quer dizer, o princípio vital chega, anima a matéria e as duas coisas juntas precisam para existir. Uma sem a outra não existe. Resumindo, é isso que ele fala aqui. Muito bem. Para hoje é isso que nós temos. Amanhã nós vamos entrar em observações importantes e vamos terminar esse assunto
sobre os seres orgânicos e inorgânicos. Amanhã vamos ter informações bem importantes para, de certa forma, concluir este raciocínio sobre princípio vital, fluido cósmico universal. Amanhã vamos deixar bem claro o que é uma coisa, o que é outra, ou se são a mesma. Para hoje está bem. Vamos encerrar? Vamos fechar os olhos. Agora eu vou subir um pouquinho a nossa Ave Maria. Vamos fechar os olhos e agradecer a Deus mais uma vez por mais este dia, porque vimos hoje que a nossa caminhada é lenta, e que bom que assim é, Pai, porque o Senhor, que é todo amor, toda justiça e toda misericórdia, permite que tenhamos tempo para aprender, para desfrutar. Então, pedimos que nós, a partir de hoje, queiramos olhar com mais paciência e com mais sabedoria, mesmo que pequena, para a nossa existência. Entender que somos seres na caminhada e que tudo está como tem que estar. E que, claro, que dotados de livre-arbítrio tomamos decisões, algumas delas não nos levaram a bons lugares, mas que o Senhor, sendo Deus Pai, sempre dá a possibilidade que deste segundo para adiante eu faça diferente. Para isso nós temos o nosso mestre, o nosso modelo, quando nós soubermos como fazer, Jesus. Por isso que ele é o nosso modelo. E é para isso que nós temos a seu comando, a comando de Jesus, tantos espíritos, irmãos, amigos, a nos inspirar na caminhada. Que seja uma jornada diária hoje, produtiva, leve, e que nós possamos ir dormir à noite na certeza de que entendemos um pouquinho mais o motivo de estarmos aqui. Aprendermos para caminharmos rumo ao Pai, sermos cada vez mais parecidos com o nosso Pai, que é puro amor. Fiquem conosco, Pai, nosso Mestre Jesus e Espíritos amigos, hoje e para todo sempre. E que assim seja. Tchau, tchau.